os motivos que nos conduziram a fazer as opções que a gente fez pelo modelo, né, do evento teste, enfim, por que a gente adotou essa posição, né, qual foi a base do nosso estudo para adotar essa medida inicial, porque é uma medida inicial, porque é um evento teste, e também para reforçar os nossos torcedores que vai depender muito de nós, né, e aí, obviamente, que eu me incluo, porque estarei dentro do estádio, como presidente que sou, mas também como torcedor, vai depender muito de nós que a gente vai evoluindo cada vez mais e possa ter maior quantidade de público a cada jogo e tomara que muito em breve a gente possa voltar ao normal e aí sim ter o estádio completo, lotado e sem essas exigências que ainda são necessárias por causa da pandemia. Então, que a gente possa, sem dúvida alguma, se orientar bem, enfim, cumprir os protocolos, cumprir as regras fora do estádio e dentro do estádio, para que a gente não dê o passo atrás. Vocês sabem a posição que o Fluminense adotou durante toda a pandemia, e a pandemia segue, e o Fluminense continua adotando as mesmas medidas de cautela e de crença na ciência, enfim, nas coisas importantes que a gente faz para cada dia diminuir os riscos dessa doença aí maldita que tomou conta da humanidade, levou tanta gente querida nossa, tantas pessoas, tantos torcedores de todos os clubes, mas era hora de voltar. A gente entendeu num colegiado de clubes que era o momento, que esse era o momento, e é muito importante que a gente tente fazer o melhor possível a partir de quarta-feira, para que em momento algum a gente precise voltar atrás. Nós realmente estamos trabalhando muito firme aqui dentro do clube para que a gente possa ter todas as condições de daqui por diante. Tomara que nunca mais a gente jogue sem público na vida. Tomara, a gente vai trabalhar para isso. Mas a gente depende da ajuda de todos vocês, de todos os tricolores, equipe de marketing, de comunicação, em especial de arenas, para que a gente pudesse começar a desenvolver um modelo de retorno da nossa torcida no jogo contra o Fortaleza, porque era muito nítido que na terça-feira o Conselho Técnico ia definir pelo retorno do público. Ali naquele momento, sendo muito claro, a gente pensava em utilizar o modelo só de ciclo de vacina, ou seja, apenas pessoas que estivessem vacinadas voltar ao estádio. Entretanto, a gente conversa bastante internamente, conversou bastante, inclusive, com as pessoas que participaram da operação dos Jogos do Flamengo. As nossas equipes se falam, se comunicam, e todos os clubes, né, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco e Flamengo, que já jogaram com o público, fizeram os seus 2 primeiros jogos optando por evento teste. E por que isso? Porque a quantidade de pessoas ainda com ciclo completo de vacina é uma quantidade que não atenderia às faixas etárias, a todas as faixas etárias. Então, por exemplo, se a gente tivesse optado por só receber pessoas com ciclo completo de vacina, nós teríamos a restrição, pessoas com menos de 40 anos possivelmente não poderiam ir ao estádio, crianças muito menos, e acima dos 60 anos de idade, só aqueles que já tivessem a terceira dose. Isso é o que diz o decreto da Prefeitura. Então, a primeira conta que a gente fez foi, se a gente restringir só os vacinados, a gente vai impedir que muita gente tenha acesso ao estádio, e o cálculo que a gente fez com a nossa equipe de arenas é que nós teríamos um público muito pequeno, e aí aumentaria, inclusive, a nossa capacidade de prejuízo financeiro e, muito pior do que isso, restringiria a possibilidade dos nossos torcedores, por completo, voltarem ao estádio. Então, a gente fez a opção de fazer esses 2 primeiros jogos com evento teste, onde, além do ciclo de vacinação, e aí não é obrigatório o ciclo completo, ou seja, aqui já vai uma das informações importantes, quem tiver idade para só ter tomado a primeira dose da vacina poderá ir ao jogo, e quem tiver tomado as 2 doses também poderá ir ao jogo, e quem não tiver idade ainda de ter tomado a vacina poderá ir ao jogo. Mário, o jogo contra o Santos acabou adiado porque ainda não há liberação lá em São Paulo, né?
Eu queria saber se há algo conversado entre os clubes, se eventualmente alguns governos locais retirarem liberação daqui para frente. Como é que vai ser? Se vai adiar? Se vai manter um público para quem já tem a liberação? Como é que fica? Boa tarde, Rodrigo. Vou te dar uma explicação primeiro, rapidamente, o porquê do adiamento desse jogo. No Conselho Técnico, ficou decidido que ou voltava para todo mundo ou não voltava para ninguém. Entretanto, havia necessidade da gente retornar, né? É importante que a gente retorne, que a gente tenha a nossa torcida. Como o decreto em São Paulo só liberava a partir de segunda-feira do dia 4 e na Bahia possivelmente a partir do dia 13 ou 15 de outubro, o que ficou combinado é que havia a faculdade desses clubes que ainda não poderiam ter torcida neste final de semana de adiar os seus jogos. Houve uma votação e foi unânime a votação de que esses clubes tinham o direito de ter essa faculdade de adiar os seus jogos. Apenas Bahia, e Ceará, e Santos e Fluminense foram adiados. Palmeiras e Bragantino optaram em jogar mesmo sem público esse final de semana, mas por uma questão de calendário também. Estão disputando Libertadores e Sul-Americana e optaram em manter o jogo para não acavalar o calendário. Como o Santos só está disputando o Campeonato Brasileiro, né? O Bahia também, enfim, houve esse adiamento. E o Fluminense, mesmo se a gente tivesse votado contra, a gente teria sido vencido por maioria. Mas o Fluminense é um clube, a gente vem tentando sempre manter essa postura de acompanhar o colegiado e votar pelo bem do futebol brasileiro. Se era uma decisão da maioria, se todos entendiam que era mais justo, o Fluminense não se opôs e votou a favor também, que pese o nosso jogo ter sido adiado. E o presidente Santos estava presente, nós fizemos o acordo lá na hora e não houve nenhum problema. E aí, obviamente, quem levantou o seu questionamento na reunião fui eu. Eu levantei exatamente esse questionamento. Eu falei, olha, e se algumas prefeituras voltarem atrás? A gente combinou que vai se reunir em novo conselho técnico e definir as novas diretrizes, mas não tem nada pré-definido. Se para, se não para. Assim, como a conversa tem sido muito elegante, de muito alto nível, a tendência é que se pararem 2, 3, 4, 5 localidades, a gente volte ao estágio anterior de não ter público.